Salve minha nação rubro-negra apaixonada pelo Mengão, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um super vídeo. O Mengão Mídia não esquece da torcida e traz sempre os melhores recortes para vocês. Desta vez um recorte do programa Posse de Bola, do canal UOL, onde temos a presença de Tirone, Arnaldo Ribeiro, Juca Kfouri, Renato Maurício Prado e também do palmeirense Danilo Lavieri. Eu separei os melhores momentos onde fala a respeito do Mengão, da partida e dos jogadores e também a respeito do Abel Ferreira e todo o seu tique nervoso, toda a sua ira na beira do campo. Vamos ver o que o pessoal comentou a respeito disso. Bora lá? Vamos lá então, hein? Eu acho o seguinte, primeiro, faço questão de dizer, acho que a vitória do Palmeiras foi merecida, apesar de conquistada com um gol irregular. Para mim, é cristalino que o jogador do Palmeiras atrapalha. Ele estava na frente do Santos. O Santos tem que passar por ele para tentar fazer uma defesa, que, aliás, até agora não entendi porque que encolheu o braço. Mas, enfim, é circunstancial. De qualquer maneira, eu acho que o Palmeiras mereceu pelo primeiro tempo. O Flamengo não jogou o primeiro tempo. O Palmeiras foi muito melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Eu me arrisco a dizer que o 2-1 foi bom resultado para o Flamengo no primeiro tempo. Tamanha superioridade do Palmeiras. O Arrascaeta tirou da cartola um coelho para arrumar aquele pênalti, que botou o Flamengo em vantagem, que aí era um placar ainda mais mentiroso. Então, pelo primeiro tempo, acho que sim, é claro, o Palmeiras mereceu ser campeão da Supercopa. Mas o segundo tempo, eu acho que foi absolutamente espetacular. Jogo digno das Supercopas que nós já temos visto, inclusive com o Flamengo e Palmeiras há 2 anos atrás, e não vi superioridade do Palmeiras no segundo tempo, não. Pelo contrário, um dos gols do Palmeiras é esse que eu me refiro, que tem uma irregularidade, e o outro foi fruto de um devaneio do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro resolveu fazer um passe de balé dentro da área, levantou os braços, parecia a morte do cisne, entendeu? Resolveu dançar o Lago dos Cisnes dentro da sua própria área. Uma jogada que não tinha nem grandes perigos, entendeu? E os 2 gols do Flamengo, ao contrário, foram 2 joias raras de construção. Dois gols belíssimamente construídos. Pelo Everton Ribeiro, no passe para o Gabigol, e o outro que passa pelo Everton Ribeiro, passa pelo Gerson, vai ao Ayrton Lucas, e tem aquele toque mágico, meio que de letra, assim. Não é bem de letra, é de lado, de pé aqui do Pedro. Então, eu acho, repito, para mim a vitória do Palmeiras foi merecida, foi mesmo, porque o primeiro tempo foi um absurdo de diferença, mas o segundo tempo foi espetacular e acho que o Flamengo foi até melhor do que o Palmeiras no segundo tempo. Parabéns, Danilo Varela. Pode bater seu pandeiro aí, mas isso é só o primeiro joguinho da temporada, amigo. Nós vamos nos cruzar muitas e muitas vezes nessa temporada aí. Não tenho dúvida. Pode esperar que sua hora vai chegar. O Flamengo, o Vitor Pereira vai encontrar um problema ali, porque ele falou que ele não ia pintar a casa, ou seja, fazer grandes modificações no time do Dorival, mas no primeiro tempo ele fez uma modificação que desarmou o time do Flamengo. Ele empurrou o Everton Ribeiro para frente. Qual foi a grande sacada do Dorival? Foi ter feito tal losango, em que ele botava o Thiago Maia de cabeça de área, continuou na posição, o João Gomes de um lado e o Everton Ribeiro do outro. O Vitor Pereira já mudou, passou a jogar com 2 volantes, praticamente um na frente do outro, o Thiago Maia e o Gerson. O Gerson está sem ritmo, empurrou o Vitor Pereira para frente, o Everton Ribeiro para frente, e deu no que deu no primeiro tempo. No segundo tempo, ele recua o Everton Ribeiro, e principalmente o time do Flamengo volta com mais vontade. E aí é um jogo absolutamente pau a pau, repito, para mim o Flamengo até um pouco melhor. Vamos ver o que o Vitor Pereira vai querer armar para o Mundial. Renato. Principalmente para o primeiro jogo da semifinal. Esse é o grande problema. Perder para o Real Madrid na final não é vexame, a menos que leve uma sapatada. É possível até ganhar. A gente viu o Real Sociedad, que está muito bem no campeonato espanhol, terceiro, mas segurou o Real Madrid. Então, dá até para sonhar, mas o problema é o primeiro jogo. Porque perder o primeiro jogo, aí é que nem beisebol. Você sabe que beisebol tem 3 strikes eliminam, né? Então, o primeiro strike já foi a Supercopa. O segundo strike é a semifinal do Mundial. E o terceiro, a Recopa Sul-Americana. Ele não pode tomar 3 strikes, senão a sogra dele vai ter uma piora repentina e avassaladora. Eu estou impressionado como o Gerson está atrasando o jogo do Flamengo. Houve momentos do Gerson no sábado que me lembraram o Diego.
Era incapaz de fazer a transição. Não exagera, não exagera. Pô, peraí, comparar o Gerson com o Peão, você está exagerando, né? Aí também é demais. Olha aqui, o Gerson é um jogador desse estilo, ele é mais lento. O problema dele não é nem aquela armação ser um pouco mais cadenciada. O problema dele é que ele está lento para marcar. E aí você tirou o maior marcador do time, que era o João Gomes, e entrou um Gerson que não marca tanto. E você ainda avança o Everton Ribeiro. Eu acho que em curto espaço de tempo, ou o Vitor Pereira bota o time para marcar lá na frente, como fazia o Jorge Jesus, e aí protege a própria defesa, porque está com a bola no campo do adversário, ou ele vai acabar sacando, provavelmente, o Everton Ribeiro e colocando mais um volante. O Eric Pulgar, por exemplo. Arturo Vidal, gente. Arturo Vidal agradece, tira foto, manda embora, cara. Já era, ex-jogador em atividade. Entrou e não acertou um passe. Não dá para contar com o Arturo Vidal. Entendeu? E outra coisa, só para finalizar aqui o pacote Flamengo. Não vou nem falar com vocês, vou falar com o Vitor Pereira. Ô, Vitor Pereira, a Arrascaeta não se tira de campo, nem com uma perna só. A Arrascaeta, sem jogar nada no primeiro tempo, arrumou um pênalti. Não estava bem no segundo tempo, mas é muito melhor do que Everton Cebolinha e outros mais. Então, meu amigo, aprenda. A Arrascaeta não se tira de campo. Mas aí que tá, eu acho que a gente tem uma situação que foi, digamos, turbinada durante esse tempo todo, do todos contra nós contra todos, que essa questão de ver o jogo sob o viés da arbitragem, no Brasil, é uma coisa muito mais do Palmeiras que com qualquer outro time. E o Abel Ferreira é o responsável por isso. O Abel Ferreira e seu comportamento na beira do campo, na vitória ou na derrota, é responsável por isso. E é aquilo. E acho que essa é a grande polêmica do pós-vitória. A competência do Abel como treinador, para mim, ela fica cada dia, cada jogo grande, mais indiscutível. A diferença dele em relação aos outros técnicos, em relação ao compatriota Vitor Pereira, não tem nem comparação. Agora, esse jeito de ver futebol com a ótica só da arbitragem é muito do Palmeiras hoje. Nenhum outro clube tem essa situação. Eu imagino esse lance decisivo, sim, Mike e Santos, se fosse ao contrário. Talvez tivesse colocado fogo no estádio e tal. Então, essa situação ela precisa ser colocada, porque o Palmeiras não é vítima sempre, quando perde ou quando não ganha. E o Abel coloca sempre o Palmeiras como vítima. Então, uma coisa que fica se retroalimentando o tempo todo. E o comportamento dele na beira do campo é indefensável. Chegou a hora de ele ser, de fato, punido por isso. Porque a falta de educação, a reação tal, é completamente destemperada, completamente desproporcional. Acho que eu nunca vi uma situação dessa com nenhum treinador brasileiro ou não na beira do campo. Então, o que ele proporcionou no sábado é de se envergonhar. Até o palmeirense, que se sente super representado por ele, eu não vejo como é que o cara fica orgulhoso de um cara que fica xingando todo mundo, xingando mulher, xingando homem, xingando brasileiro, xingando português, xingando jogador. Então, isso não é compatível com o comandante. Simples assim. E acho que todos os méritos que ele tem como treinador, ele rasga praticamente com atitudes juvenis na beira do campo. Peraí, deixa eu só ler um negócio aqui rapidinho. Que tem a ver com isso. Mas esse comportamento do Abel, e aí eu queria que vocês falassem também sobre ele como treinador, que para mim ele é muito de longe melhor que todos os outros. Até o Mano ficou falando umas coisas aí no fim de semana, sério. O Abel é muito melhor que todos os outros, mas olha como esse negócio, desse jeito do Abel, capta o palmeirense. O Júlio Monta fala o seguinte: que o Abel continue chutando microfones, discutindo com o juiz e dando respostas merecidas à imprensa por muitos e muitos anos. Um abraço, diz ele. Então, âncora, veja, eu até escrevi isso. O Abel é apaixonantemente vencedor e irritantemente chorão. Reclama de tudo. Interfere na hora que um jogador vai bater o lateral. Isso. Né? Devia ter sido expulso ali, imediatamente, sem contemporização. Né? Ele foi só expulso depois que chutou o microfone, o jogo já tinha terminado. Ele tinha que ter sido expulso no primeiro tempo.
É, pessoal, vai vendo aí o que a imprensa tem falado desse comportamento absurdo e muito polêmico do Abel Ferreira. Realmente, na condição de técnico, ele é espetacular, é o melhor do Brasil, não tem discussão, vencedor, o melhor de todos. Mas no quesito comportamento, é o pior que eu, no alto dos meus 41 anos, já vi. É triste e deprimente, como o próprio Juca Kfouri, o Arnaldo falou, é triste de ver. Ele põe o Palmeiras sempre como a maior vítima do mundo, como se o Palmeiras fosse o único clube na face da terra prejudicado por arbitragem, por federações, e não é bem assim, né? Mas é isso aí, pessoal, deixa o seu like aqui embaixo, comenta, curte e compartilha, avisa toda a família, dá aquela forcinha pra gente aqui no canal Mengão Mídia e até o próximo vídeo. Valeu, nação!